te adorar. Foi que eu nasci, quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor pra te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia, bom dia. Começando mais um Café e Comunhão. Hoje a nossa leitura e reflexão em Isaías capítulo 15. Desde já pedimos a você que compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas possível. Dê o seu like, o seu joinha, né? Ative o sininho. Se inscreva se ainda não é inscrito, ou então incentive outros a fazer o mesmo, tá bom? Nós estamos então lendo o livro de Isaías. Hoje o capítulo que vamos ler é o capítulo 15. Desde ontem temos falado então sobre o julgamento de várias nações, ontem a Babilônia, e hoje vamos falar sobre o reino de Moabe. Esse capítulo 15 nos dá um relato profético da queda de Moabe, que era um reino a leste do Mar Morto, sob o julgamento divino de Deus. O reino de Moabe, amplamente mencionado no Antigo Testamento, tinha uma relação complexa com Israel. Sua história compartilhada, é rica em alianças, rivalidades e também conflitos. A queda de Moabe é mais do que um simples relato de um evento histórico. Carrega uma profunda mensagem espiritual. Então, como cristãos, somos lembrados de que o julgamento de Deus está sempre associado à sua misericórdia. A lamentação por Moabe é um apelo à empatia e à compaixão, mesmo diante da justiça divina. Além de sua mensagem de julgamento contra Moabe, Isaías 15 também contém uma mensagem de esperança e de consolo para o povo de Deus, como nós temos visto diversas vezes nos textos anteriores, o mesmo acontecendo. O capítulo ele retrata Deus como um refúgio e fortaleza para o seu povo, que pode confiar no seu poder, na sua sabedoria, mesmo em meio a circunstâncias muito difíceis pelas quais eles estariam vivendo. Isaías 15, então, serve assim como um lembrete da fidelidade de Deus. Então, lembre-se, é um lembrete da fidelidade de Deus e também do compromisso de Deus com o seu povo, mesmo em tempos de provação e de adversidade. Tá? Então, é um capítulo curto que nós temos hoje, mas de grande significado, então, capítulo 15, falando sobre o julgamento de Moabe, ok? Então nós vamos começar a nossa leitura. Vamos colocar o texto, aí está, para você apreciar, onde diz o seguinte: recebi essa mensagem de Moabe. Em uma só noite a cidade de Ar será arrasada e a cidade de Kir será destruída. Então, se você precisa lembrar quem era ou quem eram os moabitas, então você precisa voltar lá no livro de Gênesis, capítulo 19, Números e também Deuteronômio, tá? Onde você vai ler a história das filhas de Ló. Então, é justamente de Ló com um relacionamento incestuoso com as filhas. Ele estava embriagado, foi embriagado pelas suas filhas, e elas, como não tinham descendência, quiseram então ter essa descendência e deitaram-se com o seu pai. Então dali nasceu a tribo de Moabe. Então vemos aí que durante a história se tornaram por diversas vezes uma pedra no sapato de Israel. Tá? Seu povo irá ao templo em Dibom para lamentar, aos lugares de culto nos montes para chorar. Chorarão pelo destino de Nebo e de Nedeba, rasparão a cabeça e cortarão a barba. Tá? Então, os lugares altos eram lugares de adoração, nos montes aqui no caso,
mencionado de adoração pagã, né? E chorarão pelo destino. Então diz que haverá pranto pela destruição da cidade de Moabe, né? E raspar a barba, né? Raspar a cabeça, cortar a barba, fazia parte então dos rituais de luto daquela época, olhando para especificamente a nação de Moabe, ou dos Moabitas. Vestirão pano de saco e vagarão pelas ruas de todas as casas e praças públicas, virão gemidos de lamento. Então, usando pano de saco, né? E vagar pelas ruas aí, como diz, virão gemidos de lamento. Então, usar esses panos de saco e chorar eram formas de expressar o luto no Oriente Médio, tá? Então, era algo muito comum, o choro, né? E o pano de saco sendo usado como sinal de lamento, sinal de tristeza, de humilhação, tá? E isso era muito comum, então, que nós tínhamos no Oriente Médio, tá bom? Por diversas vezes você vai ver, né, isso acontecendo no Velho Testamento. Os habitantes de Esbom e Eliale clamarão. Suas vozes serão ouvidas até Jaaz. Os guerreiros mais valentes de Moabe gritarão de terror. Indefesos tremerão de medo. Então haverá choro até mesmo entre os guerreiros mais endurecidos, né? Os guerreiros mais aguerridos, aqueles homens que enfrentavam grandes batalhas, né? Tendo muita valentia, muito brilho, né? Então eles estariam, muito brilho no caso, eles estariam então chorando, diz aqui, gritarão de terror, tremerão de medo, né? Diante das coisas que vão acontecer a essas cidades e ao povo então moabita. Meu coração chora por Moabe, seus habitantes fogem para Zoar e para Eglat e Selísia. Sobem chorando pelo caminho de Luite, seus clamores de angústia são ouvidos por toda a estrada de Oronaim. Então o coração reflete a simpatia aqui de Isaías por Moabe, né? Ele diz que estaria então chorando por esse povo, então falando sobre a misericórdia dele com relação a todas essas pessoas, né? E ele cita aqui cidades como Zoar, como Luite, né? Como a estrada de Oronaim. Então são estradas e são cidades que eram bem conhecidas naquela época, né? Então, para nós não faz muito sentido esses nomes, mas são importantes dentro do contexto histórico para se localizar onde realmente ficavam essas cidades, esse povo. E ele então fala de uma forma muito clara, muito evidente para pessoas que estavam ali naquela época e conheciam muito bem essas estradas e conheciam muito bem também essas cidades, tá? Então, para eles não havia nenhuma dificuldade em identificar quais cidades seriam essas e quais estradas seriam essas. Até as águas de Ninrim secaram, a vegetação às suas margens murchou, as plantas morreram, todo o verde desapareceu, né? Então, as águas, né? E a erva do oásis não vão sobreviver aos inimigos, né? Aos inúmeros refugiados que estarão por ali, eles não vão sobreviver, tudo irá morrer, tudo irá desaparecer, né? Ele continua falando sobre isso, o povo reúne seus bens e os carrega para outro lado do riacho dos salgueiros. Um clamor de angústia ecoa pela terra de Moabe, de uma extremidade a outra, de Eglaim até Elim. Então, falando justamente sobre todas as dificuldades e sobre o fato de não ter até mesmo alimento e de tudo se tornar escasso, tanto a água como também os alimentos, e aí dizem um grande pranto, né? Um grande choro, muita angústia, muito clamor de angústia, como diz o texto aqui, naquele momento, por aquilo que estariam então atravessando. O riacho perto de Dibom está vermelho de sangue, mas ainda não terminei de castigar Dibom. Leões caçarão sobreviventes, tanto os que tentaram fugir, como os que ficarem para trás. Então,
essa tragédia após tragédia que nós vemos aqui, né? O riacho com vermelho de sangue, né? As pessoas sendo castigadas através de leões que estariam caçando as suas vidas, né? Então, escapando de uma tragédia e caindo em outra, né? Os refugiados acabam buscando refúgio, abrigo em Judá, né? Mas esses também estarão passando por adversidades, né? Então, haverá um remanescente, porque ele diz aqui, leões caçarão sobreviventes, tanto os que tentarem fugir como os que ficarem para trás, né? Então haverá um número de sobreviventes, mas eles passarão por uma situação muito difícil, muito de grande mortandade, né? Falando sobre o racho, falando sobre sangue aqui, né? E por causa então de todo, né? O seu distanciamento de Deus e o fato de terem também prejudicado o povo de Deus. Envie cordeiros desde Selá, né? Na verdade, aí já estamos indo para o capítulo 16, desculpe. Então, nós temos 9 versículos no dia de hoje. Então, a profecia de Isaías aqui, embora profundamente enraizada no contexto histórico, fornece lições aqui atemporais que se aplicam para a nossa vida nos dias de hoje, né? Então, isso nos lembra das graves consequências, né, de nos desviarmos da vontade de Deus. Mas nos assegura também a sua insondável misericórdia e o seu desejo de nos trazer de volta a Ele. Então, tudo o que está acontecendo aí, o Senhor deixou bem claro, vimos também, né, que Ele está trazendo o seu povo de volta para a terra e muitos estarão sofrendo, nações sofrendo porque se distanciaram do Senhor. Algumas porque rejeitaram realmente a palavra do Senhor, porque prejudicaram o povo de Deus, e estarão pagando caro por causa dessa atitude, né? E ele vai mencionando então essas nações que serão julgadas, que serão castigadas, porque se rebelaram contra o Deus de Israel, tá? E aí então nós temos nesse capítulo 15, esses 9 versículos que nos informam claramente sobre o julgamento então sobre Moabe, sobre várias cidades e estradas aqui que são mencionadas, sobre o próprio campo, oásis que eles tinham e que se tornará em deserto. Então ele fala sobre toda essa situação e como podemos concluir aqui que é mau negócio, né? Está do lado contrário daquilo que Deus determina, daquilo que Deus então deseja para cada um de nós. Então, ter a Deus como inimigo é um mau negócio, com toda certeza. E essas pessoas, por causa do seu paganismo, a sua idolatria, a sua rejeição, a sua rebelião contra Deus, pagariam um preço muito alto. E isso é algo atemporal. Nos dias de hoje, nos dias do futuro, isso ainda continuará acontecendo, porque Deus é um Deus justo, um Deus poderoso, um Deus que deixa bem claro que Ele não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar é aquilo que ele vai colher. Ok? Que Deus abençoe a sua vida. Que todos possam ter, então, um bom dia na presença do Senhor. E amanhã, Deus permitindo, estaremos lendo e refletindo no capítulo 16, então, de Isaías. Lembrando que esse livro tem 66 capítulos. É um livro longo e espero que vocês estejam conosco aí nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada, tá bom? Não desistam, não esmoreçam, vamos continuar firmes, até porque, como temos dito, temos aqui um livro profético que fala sobre o tempo em que Isaías estava ali com o povo de Israel, o povo de Judá, profecias um pouco depois daquele tempo, né? Falando até mesmo do cativeiro assírio, cativeiro babilônico, mas também falando sobre tempos depois ainda do nosso tempo, da nossa época do século 21, coisas que ainda estão por acontecer e que nós, pela fé, cremos que realmente ainda irão acontecer, porque a palavra de Deus não falha em hipótese alguma. Tudo aquilo que ele disse que iria acontecer, aconteceu. E aquilo que ele disse que irá acontecer, então nós temos certeza que realmente será isso que acontecerá. Tá bom? Então que Deus possa abençoá-lo, que tenham todos um bom dia, dirigidos e guardados pelo Senhor.
Deus, obrigado por esse tempo juntos e pela tua palavra, que nós possamos estar andando lado a lado contigo, preservando, mantendo a amizade com o Senhor e uma vida, Deus, onde nós possamos em tudo te agradar. Orienta-nos, ajuda-nos e fala a cada coração. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe então cada um de vocês. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir. Pra te adorar.